às vezes você fala para mim, professor Tudão, dá uma aula aí a respeito de receitas derivadas, receitas originárias, receitas que a princípio aparecem no conceito de tributo. Tributo, inclusive, é uma delas, das receitas derivadas do patrimônio do particular. Fala um pouquinho para mim, professor. Bota uma telinha para eles lá para poder mostrar um pouco para eles o que a gente pode trazer para você. As receitas originárias também são chamadas de patrimoniais ou empresariais. E as receitas derivadas são aquelas que, inclusive, fazem parte daqueles que saem do patrimônio da pessoa que é, a princípio, o contribuinte, o sujeito passivo. Então, ó, elas têm diferenças entre si. As receitas originárias quanto à exploração do patrimônio, o Estado atua explorando o seu próprio patrimônio. Então, elas saem do patrimônio estatal. A receita derivada tem origem no patrimônio do particular. É quando você vai lá e interfere no patrimônio particular. É a mão do Estado interferindo no patrimônio particular. O regime jurídico das receitas originárias é um regime predominantemente de direito privado. Enquanto nas receitas derivadas é o regime de direito público, onde o Estado tem a supremacia em relação ao interesse dele, em relação ao interesse do particular. A característica principal das receitas originárias são que o Estado explora o seu próprio patrimônio, enquanto na característica das receitas derivadas, o Estado usa o seu poder de império e obriga o particular a contribuir. A fonte das receitas originárias é o contrato. A fonte das receitas derivadas é a lei. Os exemplos de receitas originárias são os preços públicos ou tarifas, os royalties e as compensações financeiras pela exploração, das receitas, pela exploração dos patrimônios da União, por exemplo, as reservas minerais, as reservas hídricas e assim por diante. Já exemplos de receitas derivadas são as multas, os tributos, as reparações de guerra e até mesmo os confiscos. Olha aqui para mim. Querido, quando a gente vê essa tabelinha aqui dando a diferença, a gente percebe aonde a gente está estudando o direito tributário. Nós estamos nas receitas derivadas, aquelas que atuam de forma impositiva. É o poder de império do Estado fazendo o quê? Cobrando. É interessante, o nome do imposto de renda não é imposto de renda, é imposto sobre a renda, imposto sobre você. Então o professor Tudão está falando aqui para você, toma cuidado com o imposto sobre a renda, porque sobre a renda é o imposto de forma compulsória, compulsório. Então, na verdade, as receitas ora são originárias, ora são derivadas, estudadas pelo direito financeiro. Elas podem ser de ambas as formas, mas estudadas pelo direito tributário. São aquelas caracterizadas por estarem saindo do patrimônio do particular. Então você insere uma tributação, insere uma relação jurídica obrigacional tributária sobre o patrimônio do particular. Você entendeu como é que funciona? Então, a situação diferenciada é um tributo que, a princípio, aparece de uma forma especial para nós, uma situação interessante para você levar para a prova. Guarda essas informações com carinho a respeito da diferença entre as receitas originárias, que também são receitas que entram como ingressos no patrimônio, e as receitas derivadas, que, a princípio, das quais o tributo entra como uma delas. Outras o senhor falou, professor? Pois é, nós temos também o confisco, que é vedado no Brasil, mas existe a situação confiscatória, quer dizer, que é retirada de toda a riqueza dos contribuintes. Nós temos também a tributação, por exemplo, a respeito das multas. A multa não é tributo, mas é uma punição, é uma sanção por um ato ilícito, então a multa também pode ser considerada uma receita derivada do patrimônio particular. Inclusive, ela tem uma definição muito próxima da definição do tributo, lá prevista no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Leva essas informações para a prova. A diferença entre as receitas derivadas e as receitas originárias. É importante para que você possa adentrar no mundo do direito tributário. Você que quer ser fiscal da Receita Federal, você que quer ser auditor fiscal da Receita, tem que saber tudão para levar para a prova. Meus queridos, fica firme nesse propósito, porque em tudo você vai ser, vai ser próximo, vai conseguir, vai detonar, vai invadir o território nacional, tá bom? Então fiquem com Deus, bons estudos e até a nossa próxima dica.